Fala aí, rapaziada! Oi, gente! O Barões do Rádio tá de volta hoje com Eli Correia, o homem sorriso do rádio do Brasil. Barões do Rádio que tem o apoio de Magazine Luiza e também do Magalu. Um grande abraço pro Fred, pro Diego, o pessoal do Magazine Luiza. Daqui a pouco, inclusive, vou dar uma dica para você aqui no Barões do Rádio. Mas agora a gente já começa com ele, Eli Correia, o homem sorriso. Barões do Rádio para você. Barões do Rádio. Oi, gente! Tô aqui com Eli Correia. Eli, privilégio tê-lo aqui no Barões do Rádio. Muito obrigado, viu? Eduardo Barão, prazer é meu, Prazer satisfação é minha e me sinto honrado participar desse trabalho seu. Eli, eu queria saber quando tudo começou. Foi na escola, pelo que fiquei sabendo? Deixa eu primeiro fazer um oi, gente, para o pessoal identificar. Pois Ele mesmo. É oi, gente, tá aqui, Eli Correia, pô. Oi, gente! Tá vendo só? Aí, viu só, é ele. Não, na verdade é o seguinte, como quando eu ainda era criança, em sala de aula, acho que hoje ainda deve continuar, não sei, fazia-se aquela leitura em classe. E numa dessas vezes, o professor Luiz Fabretti, a quem eu sempre agradeço, porque sem imaginar, ele estaria dando já um destino para a minha vida já logo tão cedo, aos 9 anos. Pois é. Porque era o terceiro ano primário, nós começávamos a estudar na época aos 7 anos. Hoje em dia que você começa a estudar aos 3, né? 3, 4 anos. Nem saiu da barriga, já tá já está estudando. estudando. Nós então tínhamos que começar aos 7 anos. E então o professor um dia, nesse negócio de fazer a leitura em sala de aula, foi 1, foi 2, foi 3, foi... Aí quando chegou na minha vez, ele parou e falou, aplausos para... Na época não era Eli ainda, era Antônio. Antônio Eli Correia, né? Aplausos para o Antônio. Eu fiquei assim, né? Tímido pra caramba, acanhado, caipira. Falou, olha, se você quando crescer, você pode se tornar um locutor se você quiser. Porque olha a classe, vocês viram? É interpretação, é ponto e vírgula. Então, aquilo me deixou na cabeça. E você sabe que aquilo começou a ecoar assim dentro de mim, que depois daquela aula, eu pensei comigo, acho que o negócio com 9 anos, acho que ia ser locutor um dia, quem sabe, né? E aí você começou lá em Sertaneja, no Paraná, com uma história de fazer anúncio. Como é que foi isso, Eli? Não, na verdade, eu fui, depois de gente, porque naquele tempo a gente trabalhava logo cedo, né? Sei. E eu tinha trabalhado num bar, num empório, numa farmácia. Como ajudante. Exatamente. Aí a minha avó consegue, eu morava com a minha avó, ela consegue um trabalho nas casas pernambucanas. Sei. E então, nessa loja, tinha um serviço de alto-falante. E eu ficava vendo aquele alto-falante e lembrando do professor. Nessas alturas já estava com 13, 14 anos. E lembrando do que o professor falou. O dia que você crescer, se você quiser ser locutor, aquela coisa toda. E eu olhava para aquele aparelho, sabe aquelas cornetas, né? Sei. Então, e tinha um aparelho Delta. E eu ficava olhando e via o locutor da loja fazer, falava, uma hora, um dia, quem sabe, ainda vou pegar esse microfone. E foi exatamente. O Jeep sai um final de semana para fazer propaganda nos sítios, nas fazendas, e o gerente escolheu que eu fosse junto com... Eram 2 pacoteiros, faxineiro da loja. Uma vez ia um, outra vez ia outro. Então, quando foi a minha vez, eu falei, então, no meio do caminho, falei, seu Oliveira, que era o motorista, deixa eu falar um pouquinho no microfone, aqui não tem ninguém. E, na verdade, o seu Oliveira olhou, só tinha uns bois, só tinha umas vacas, assim, muito algodão, muita cultura, mas nada de gente. Falei, então, aqui você pode falar. E foi a primeira vez que eu falei. Aí ele falou assim, rapaz, sabe o que você fala bem mesmo? Você parece locutor. E aquilo, então, só reforçou o que eu já tinha o que eu já trazia da escola, né? Do terceiro ano primário. Desde o começo, então, Eli? Então ali o senhor Oliveira, o motorista, falou, poxa, vou até falar lá na loja que quando faltar o locutor oficial, né? Que era o Bacelar, você pode substituir. E foi isso que aconteceu. A partir daí, então, eu ia assim, fazer as propagandas nos sítios, nas fazendas, anunciando as ofertas da loja. E você já ouvia rádio nessa época, Eli? Sinceramente, já nessa época, sim. Porque nós tínhamos, na própria loja, tinha também tinha um rádio, estou ali, nós ouvimos as rádios de Cornélio Procópio. Sim. Uma era ZYR5, Rádio Cornélio Procópio, de uma rede chamada Coligadas. E a outra era uma rádio jovem que apareceu, Rádio Cruzeiro do Sul, e é essa que nós ouvíamos, porque essa trazia os Beatles, trazia o Rolling Stones, trazia a Jovem Guarda, esse novo movimento. E a gente que era moleque gostava disso aí. Então, nós ouvimos rádio sim, nesse aspecto. Era um público sertanejo que começava a ouvir rock. Quer dizer, começava, porque lá era bem caboclo mesmo, Claro, bem sertanejo mesmo. Até a cidade o nome é sertaneja. Mas agora começava a vir por essa rádio jovem, essa rádio nova, na época,
esse som novo. Então a gente começou a misturar sertanejo com rock e começamos a ampliar o nosso gosto. Como locutor noticiarista, ele como é que era? Era promoção? Era Não, chamar o pessoal para ir lá para a loja? Exatamente. Era loiras, morenas ou ruivas. Encontrarão o tecido para sua formosa silhueta. Aí eu dizia o nome da loja. Que espetáculo. Não, mas era legal, era bacana. E como é que foi o início no rádio em si? Como é que começou Então, tudo aí, isso? quando terminou o meu tempo, chegou a época do Exército, e por algum motivo eu fui dispensado do Exército. E aí, minha mãe e o meu padrasto tinham mudado de Sertaneja para Barra Bonita, interior de São Paulo. Não sei se você conhece, Barra Bonita é Sim. perto de Jaú, perto de Botucatu, perto de Bauru, fica ali aquele, né, Barra Bonita, aliás, muito famosa pela Iclusa. Sim. O Rio Tietê ali é maravilhoso. Aliás, merece um passeio para quem está em São Paulo, que você exatamente. sobe Exatamente. vários níveis, ali desce, né? Nós chegamos em Barra Bonita no final dos anos 60. Montamos uma sorveteria. Montamos não, meu padrasto e minha mãe chegaram na frente, montaram a sorveteria. E quando eu me desliguei da loja, eu vim trabalhar com eles, ser sorveteiro. E lá tinha uma rádio. Tem. Em Barra Bonita. Em Barra Bonita, a Rádio Emissora da Barra. Eu falei, puxa vida, olha só, vem para um lugar onde tem uma rádio pequenininha, a cidade pequena, mas era uma rádio. E assim, um dia, fazendo uma homenagem ao Dia das Mães, a professora Ana Maria, olha, os professores estão na minha vida, viu? A professora Ana Maria, ela precisava de alguém ali na urgência, tipo assim, a homenagem era no outro dia, e a pessoa que ia ler uma poesia, por algum motivo, acho que foi doente, ela não podia ler. E ela foi em classe, quem pode ler a poesia? Aí quando chegou na nossa classe, aí todo mundo, ele que tem voz de locutor, que eu engrossava a voz, né? Lógico, fazia uma pressão, fazia o meu nome lá. Então aí ela falou, ele que tem voz de locutor. Eu falei, então eu não quero nem saber, pode vir aqui. Aí nós fomos lá no cinema de Igaraçu, do Tietê, que fica do outro lado do Rio, que era onde tinha curso noturno, em Barra Bonita não tinha. E começamos, aí eu fui fazer um ensaio, eu falei, poxa, sabe que você tem voz de locutor mesmo? Olha, o pessoal estava falando, pensei que não. Você não queria trabalhar em rádio? Eu falei, nossa, professor, eu já trago isso desde o Paraná, claro, essa vontade. Falei, olha, eu conheço o Marquese e o Ferretti, que eram os diretores da rádio. Posso apresentar você para eles? Eu falei, pô, legal. Então aí, quando acabou a homenagem, foi uma quinta-feira, na segunda ela me levou até a rádio. Em Barra Bonita. Em Barra Bonita. Prepararam um teste, eu fiz o teste. E aí, dali a pouco, eu vi um cara subindo da rádio dizendo, olha, você passou no teste. Eu não sei se todo mundo... Quantos anos você tinha ali? Nessa época eu estava com 16. Sei. 16 para 17. Aí ele falou, você passou, se você quiser começar a trabalhar, pode ser imediatamente. Que maravilha, você foi bem mesmo. Não, então. mas ali acho que passava qualquer um também. Fala isso não. Não, mas aí... Pô, vende teu passo, não era bem assim. Comecei a passar, aliás, comecei a trabalhar, fazendo às 4 da tarde, isto é sucesso! Então foi bacana aqui. Era música, mais música. O que me chamou a atenção, aliás, foi uma colega de escola, que no primeiro dia que eu fiz o programa, eu saí da rádio, e ela cruzou comigo e falou assim, Eli, eu estava te ouvindo no rádio. Eu falei, que legal. Mas você parece que fala sorrindo, parece que você fala dando risada, não é risada, sorrindo. Eu falei, não, poxa, não é possível, né? É impressão sua. Ele falou, não, fala sorrindo mesmo, porque eu queria falar que nem Hélio Ribeiro. Queria falar com aqueles vozeirões. Né? Pô, a mulher fala que eu falo sorrindo, mas eu falei, bom, de repente, quem sabe, né? E, de fato, eu falava sorrindo, sem saber. E foi teu diferencial. Foi. Né? Porque todo mundo naquela época tinha esse vozeirão, a voz impostada. Era a voz né? padrão, aquela coisa. Precisava ter um vozeirão mesmo, e né? isso, mais tarde, viria a fazer a diferença em São Paulo, porque dali, de Barra Bonita, criou um problema com o meu trabalho em rádio, criou um problema com o meu padrasto e com a minha mãe. Não minha mãe em si, mas meu padrasto. Porque, tendo eles uma fábrica de sorvete, e eu vindo para ser sorveteiro, como é que agora eu queria ser radialista? E meu padrasto ficava louco da vida. É mesmo? Aí, antes dos 18 anos, eu fiz uma última tentativa. Eu falei para ele, última tentativa. E aí eu deixo o rádio, largo qualquer pensamento de rádio. Eu quero ir para Ribeirão Preto procurar lá. Tinha uma pessoa que me indicou alguns nomes lá de Ribeirão, alguns diretores de rádio. Eram 5 emissoras de Ribeirão Preto. E eu não tinha 18 anos, tinha 17. Aí eles falaram, então é a última vez, hein? Então, ó, se não der certo, você acaba com isso aí. Mas que pressão com 17 anos. Pois é, então, mas o pessoal não tinha essa ideia de que rádio pudesse me dar alguma coisa na vida, né? Aí eu fui em Ribeirão, fui nas 5 emissoras, mas não deu certo. Era muito novinho ainda. Voltei, aí falei para minha mãe, para o meu padrasto, então agora acabou. Você é sorveteiro. Você é sorveteiro. Só que dali 3 dias eu saio da escola, encontro um cara na rodoviária de Barra Bonita, um cara que eu já conhecia, era Reginato Júnior,
Ele trabalhava na Rádio Jauense, eu tinha trabalhado na Rádio Jauense. Eu falei, se esse aqui quiser, eu arranjo emprego para ele amanhã na Jauense. Eu falei, opa, peraí, ô Reginato, ele estava meio bêbado, amanhã a gente conversa. E no outro dia eu encontrei com ele. Sóbrio. Aí sóbrio, falei, ô Reginato, você lembra que você falou ontem para mim e tal? Eu falei mesmo. Então, você não pode me apresentar então? E ele cumpriu a palavra. Cumpriu. Me levou até Jaú. Tá vendo? Palavra de bêbado às vezes funciona. Às vezes funciona. Fiz outro teste e dessa vez, sem problema, fiz o teste, passei na Rádio Jauense. E aí então voltei para minha casa, né, depois do teste aprovado, e falei, mãe, o Neves, né? Que era o seu padrasto. Era meu padrasto. Falei, olha, agora eu vou trabalhar em rádio, porque eu encontrei um trabalho lá em Jaú. Mas você está louco? Eu falei, não tem outro jeito. Agora tinha um salário, dava para me sobreviver, contanto que eu tivesse uma casa para morar, como de fato tinha. Então aí eles falaram, bom, então não tem o que fazer, então segue a tua vida. Como que era o programa nessa época? Era muito diferente do teu programa que faz sucesso até hoje? Sinceramente, eu acho que não. É porque era Tarde Alegre com Eli Correia. E então era tocar música, mais música na verdade, né? Sei. E o programa na época ainda tinha algumas novelas que a rádio pertencendo à Rede Coligadas. A Rede Coligadas tinha como cabeça de rede a Rádio São Paulo. E a Rádio São Paulo era uma rádio de novela, que distribuía novelas para as emissoras que pertenciam a ela. Então eu, dentro do meu programa, tinha, acho que acredito, com umas 2 novelas. Então eram 4 horas de programa, começava no meio-dia, ia até as 4, mas lá por 2 horas tinha uma novela. Aí 3 horas outra novela. Mas o programa era musical, e dando alô para as pessoas, e musical. Pessoal, daqui a pouco a gente vai voltar com a entrevista do Barões do Rádio, mas eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com o Magazine Luiza. Vou falar para vocês, esses dias eu estava precisando de várias coisas lá para casa. Eu resolvi abrir o super app Magalu e eu realmente me surpreendi, porque eu encontrei tudo o que eu queria, tudo mesmo, de verdade. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu iria comprar creme dental no app, ou então bolacha, fralda, produtos para pet, livros. E agora eu já sei. Sempre que eu precisar de qualquer coisa, eu abro o app. Fora que sempre tem uma oferta imperdível por lá. Então faça como eu, baixe o super app Magalu e mantenha instalado, viu? Assim você não perde nenhuma novidade. Muito mais do que você imagina, #tem no Magalu. Tá de volta o Barões do Rádio para você. O bordão. Oi, gente! Começou já aí ou quando estava já em São Paulo? Em Jaú, na verdade, eu tinha necessidade de me dirigir às pessoas e não conseguia, a não ser aquele velho chavão, senhores e senhoras, né? Era o começo também, né? Ou então depois, alô ouvintes, mas eu não gostava nada disso. E talvez nessas andanças, lá mesmo em Jaú, eu acabei conhecendo uma pessoa muito conhecida na época lá na região, chamada Campinho. O Campinho fazia um programa estilo Zé Bétio. Certo. Só que antecedendo o Zé Bétio. É mesmo? Antecedendo no tempo o Zé Bétio. E então nós fizemos ao Lari Larai contra o Iê. Eu era um garotão, garoto de 18 anos, era o Iê. E ele já um dos seus 40 e pouco, era o Lari Larai, e era sertanejo realmente ele. E então, ali tinha uma dificuldade para você falar com as pessoas. Acho que foi ali foi como que se germinando alguma coisa, que eu tinha que encontrar um caminho para me dirigir às pessoas de uma forma assim, meio abrangente e ao mesmo tempo, mas ainda não foi ali em Jaú que saiu. Quando eu vim para São Paulo, aí sim, tentar um trabalho em São Paulo, o meu primeiro trabalho, na verdade, seria na estação rodoviária. Pois é, essa é uma das histórias mais bacanas que eu já vi no rádio. Porque para muita gente que está acompanhando agora, não sabe da dificuldade que é para alguém que está no interior, vir para a capital, porque muitas vezes o cara da capital nem olha, nem quer ouvir, nem faz teste, nem nada, né? E a pessoa sai do interior, pelo menos ali com uma possibilidade, uma porta aberta. Como é que foi esse teu começo ali? Então, como eu ia de Barra Bonita para Jaú, de ônibus, todo dia, para trabalhar na Rádio Jauense, que aí eu já era um profissional do rádio, vamos dizer assim, não trabalhava mais com sorvete, eu conheci o rapaz que vendia passagem em Jaú, que era o Zé Maria. O Zé Maria falou, olha, eu estou indo para São Paulo, você não quer ir lá? Isso depois de um tempo. Você não quer ir lá, não, tentar uma rádio lá? Eu conheço o Cepolinha. Cepolinha era irmão do Antônio Celso, aquele Excelsior, né, o irmão dele, que trabalhava na rodoviária ali no terminal, não, era rodoviária mesmo ali na Duque de Caxias. No centro. Exatamente.
E ele, então, teria conversado, e ele disse para mim que o Cebolinha ia deixar o serviço lá de alto-falante, lá de anúncio de ônibus, aquela coisa toda. Chegou o ônibus tal, chegou, vai sair tá tal, perdido. atenção, passageiro, exatamente. Ele vai deixar, ele vai trabalhar numa rádio, vai sobrar uma vaga lá. Então nós viemos um final de semana, conversamos com ele, um dia, uma sexta e tal. Ele falou, estou saindo mesmo, segunda-feira já não estou mais, se você quiser, você já acerta aqui. Eu cheguei entusiasmado em casa. Falei, arranjei serviço em São Paulo e estou indo embora para São Paulo. Minha mãe falou, você está louco? E não era na rádio, né? Não era na rádio, era um serviço de alto-falante, lá da rodoviária. Você ia voltar para o teu começo lá no Paraná. Com a única diferença, era São Paulo, né? Uma diferença pequena, né? Aí a minha mãe falou, mas você está doido, aqui você tem roupa lavada, aqui você tem prato de comida, aqui não sei o quê. Você vai fazer o quê em São Paulo ainda? Falei, não, mãe, não, está decidido. Então eu vim embora. Quando eu cheguei, aí o rapaz falou assim, olha, eu decidi não sair mais porque não deu certo e tal. Falei, meu Deus, e agora estou em São Paulo com uma malinha assim desse tamanho, assim, com 2, 3 trocas de roupa. Falei, e agora? O cara tinha desistido de abandonar o emprego. Desistiu de abandonar, porque acho que não deu certo a rádio que ele ia. Sei. E eu falei, e agora, bicho? Agora estou perdido numa cidade que eu não conheço. Eu tinha ido só tinha vindo uma vez em São Paulo e só fiquei na rodoviária para conversar com ele. Só? Só. Dali Não já tinha saído da rodoviária. Dali já voltei para Barra Bonita. Que loucura. Dessa vez eu vim para ficar. E aí, agora? Peguei a minha malinha, desci a Santa Ifigênia, cheguei na Ipiranga, falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí lembrei de uma família, meio parente distante, né? Que morava na Vila Granada, lá na Penha. Falei, acho que vou ter que ir para lá, porque agora não tem jeito, né? E foi o que eu fiz, já que eles tinham deixado aberta essa oportunidade, fui lá e todo dia de manhã o rapaz lá da família que vinha para o centro me trazia, me deixava na Praça da Sé e eu ia então para uma rádio, ia para outra, ia para outra, ia para outra, para tentar ver um emprego na rádio pequena. Até pensei em ir no Tupi, né? Não sei por causa... Que era maior a época. A Tupi era maior. Mas eu desci da metade da escada, que é ali da rua Afonso Bovero, no Sumaré, eu desci e falei, o que eu vou fazer aqui com esses nomes que tem aqui? Eu tô louco, não. Mas você ensaiava entrar? Nesse dia eu ensaiei, porque eu falei, da metade da escada eu disse, não vou passar vergonha. Aí voltei e encontrei trabalho na Rádio São Paulo. Primeiro como estagiário e depois me firmei. E ainda não nasceu o bordão Oi Gente ainda não nasceu. Ainda não tinha Aí o bordão Oi nisso. Gente não tinha nascido ainda, mas falava sorrindo. Essa é uma marca que veio comigo. Mas aí, como é que foi? Você fez o teste lá? Aí, na verdade, eu me apresentei, olha, eu pertencia a uma das emissoras de vocês, lá em Jaú. Estou precisando. Então agora estou aqui em São Paulo, já fui em todas as rádios, não encontrei. Falou, então é o seguinte, nós estamos inaugurando uma nova programação em toda a rede. É Sua Carta Vale Música e isto é sucesso. Então você vai aprender aqui e nós vamos mandar você de volta para o interior. Falei, puxa vida, de volta para o interior, mas tudo bem. Era um dinheirinho que entrava todo dia com uma ajuda de custo. Falei, eu vou pegar esse dinheiro e na hora que foi embora mesmo, eu falei, não vou, porque eu não vou voltar para o interior. Procura outra coisa. Né? Vou ficar em São Paulo. Aí chegou o dia, um grande locutor chamado Antônio Pimentel. Foi um dos maiores que acho que o rádio teve. Ele era o correspondente Renner. Né? Então o Antônio Pimentel abandona o 7º andar, que era de novelas. Ele narrava as novelas, né? Ele era o narrador de novelas. Abandona lá e alguém da rádio, que era do 4º andar, sobe. E eu estou fazendo estágio. E eu fico. Vai ficando, e eu fiquei. E aí a rádio, que era uma rádio pequena, a Rádio São Paulo, que não tinha muita expressão, de repente, com esse meu clima de alegria, que até então era inusitado. Era diferente. Era diferente. Porque você pegava todas as emissoras, eram noticiários. Grande jornal falar do Tupi, redator-chefe da antiga Rádio Nacional, e outras também, 5 horas da manhã, 6 horas, era jornal falado. Aí chega um cara lá, bicho, falando, rindo, São Paulo, acorda e tal. E aquilo foi ficando diferente. E foi quando então comecei a primeiro dizer alô, ouvintes, e não sei o quê e tal. Quando então eu fui observado pelo Caion Gadia, diretor da Tupi de São Paulo, que era a grande rádio, mandou um secretário dele, um auxiliar, falar comigo lá na rádio. Faltavam 15 minutos para 1 da tarde. E aí alguém falou assim, olha, tem o senhor José Roberto Gama querendo falar com você que veio a mando da Tupi, lá do seu Caion Gadia. Eu tinha visto uma revista que o Caion era diretor e tal, eu tinha lido assim, falei, meu Deus, será que chegou o dia de um diretor? Porque o pessoal falava muito isso no interior. Olha, um dia passa um diretor por aqui, dá uma olhada, e ouve, tal, e gosta, pode te contratar, mas nunca aconteceu.
Mas agora, pela primeira vez em São Paulo, acontece de um cara chegar lá e dizer que quer falar comigo. E faltavam aqueles 15 minutos, não passava. Meu Deus, será que é? Para acabar o programa. É, para acabar. Será que quer me contratar? Não é possível. Bom, terminou, o cara falou, olha, o Caio quer falar com você, você pode ir lá para Tupi, conversar com ele? Eu fui. E aí já saí contratado. É mesmo? É. E ali na Tupi, sim. Aí em 73, que eu começo a fazer shows em todos os bairros de São Paulo, circos, forrós, que eu comecei então a, de repente, falar, oi, gente. E foi uma pessoa, chamado Nelson Silva, que gravou, ele trabalhava com o meu secretário, assim, de shows, né? Ele vendia os meus shows, Shows da Alegria com Eli Corrêa. E aí eu não fazia nada, mas eu era, tipo assim, era o dono do espetáculo, né? Então eu era o último a aparecer, ficava 10 minutinhos lá. Mas levava a banda, levava artista e tal, e no final, agora, Eli Corrêa, né? Aí você aparecia Aí eu aparecia, e foi aonde então eu comecei a falar, oi, gente, a princípio sem muita convicção. Convicção. E ele falou, rapaz, está ficando bom, as pessoas estão gravando esse negócio. Faz com força. E então, como eu era o homem sorriso do rádio, um cara que levava alegria realmente, eu imaginava que futebol é a expressão máxima da alegria na hora do gol. Por que eu não fazer o oi, gente, como o gol? O gol! As vogais todas ali, né? Então, oi, gente! Rapaz, aí pegou. Aí quando, nos primeiros circos que eu fui, em que eu já estava instituindo esse oi, gente, a molecada ao redor do circo, que é o maior termômetro que você tem. Total. Oi, gente! Oi, gente! Começaram a tirar um sarro, mas aquele negócio bom. Aí começou o oi, gente, dessa maneira. E aí você não foi mais o Eli Corrêa, você foi o homem do oi, gente. Exatamente, porque a princípio ninguém falava Eli Corrêa, ninguém sabia, mas aquele que falou oi, gente, no rádio. E você sabe que o rádio dominava na época. O rádio realmente era a grande força. Mais tarde foi, obviamente, dividindo essa força, mas o rádio foi realmente... E foi o oi, gente, que fez a primeira identidade minha. Esse Nelson Silva, que era já um trabalhador desse setor de shows, de outros artistas, ele veio até a mim e criou essa imagem do apresentador de programa de rádio artista. Então, eu levava uma banda, levava bailarinas do Chacrinha, bailarinas do Bolinha, então eu contratava esse pessoal para esses shows. Então era sempre sexta, sábado e domingo, esses 3 dias. Nós fazíamos 2 circos e 2 forrós, então você ia até às 4 horas da manhã do sábado. Sexta-feira a mesma coisa, 2 circos e 2 forrós. E ainda no começo, e durante um bom tempo, nós fazíamos matinê. Era matinê de domingo, matinê de feriado, aquela coisa. Foi um trabalho intenso durante uns 20 anos. Então eu não 20 anos? Uns 20 anos, mais Todo ou menos. fim de semana? Todo final de semana. Inclusive, quando eu vi, meus filhos já tinham crescido. Meus filhos já tinham crescido, infelizmente. Mas enfim, foi um preço que na hora eu não tive cabeça, assim, não raciocinei se eu tinha que dar um pouco mais de atenção. Eu queria deslanchar na minha carreira, né? Então, esses shows eram formados assim. Depois eu levava artistas, não de nome, nesses shows de circo. Em shows de forró, aí sim levava artistas. Fazia em praça pública, fazia em ginásio de esporte. Devia ser uma loucura. Né? Nossa, foi um movimento assim na vida durante esses 20 anos, que foi até 94, por aí. Quando então eu fui parando e instalei um salão de bailes na Rádio Leste, que foi muito sucesso também. Mas então esses shows, você levava todo... Olha, era o Show da Alegria com Eli Corrêa. Então eu levei Titãs no lançamento, eu levei o Traje a Rigor, o Roberto Carlos, todos esses grandes nomes nós fizemos eventos naquela época, sabe? E iam para a praça, ia para a praça, ia para o ginásio de esportes. Aliás, hoje eu fico pensando, nossa, não sei como é que nunca aconteceu nada de mais grave, porque nós não tínhamos essa noção que temos hoje, dessa segurança toda. Você peguei aquele brinco de ouro lá em Campinas, que aquilo parecia um caldeirão, que ele era para baixo, assim, aquilo parecia um caldeirão. Gente que não cabia mais, assim, sabe? É o estádio do Guarani lá o estádio do Guarani. Eu me lembro desse cara. Me lembro aqui em São Vicente, o Tumiaru, quando a porta foi arrebentada, eu falei, meu Deus do céu. Nossa. Então eu acho que eu sou um privilegiado nesse aspecto, nunca tem acontecido nada de grave, porque poderia. Mas um fato aconteceu quando eu fui para Camanducaia, que aliás depois virou tema da rádio. Rádio Camanducaia. Rádio Camanducaia. Mas Camanducaia é a cidade que é perto de Monte Verde. Então nós fomos fazer um show em Camanducaia, pegamos uma linha de Minas Gerais e fomos até Três Corações. Todo final de semana ia em algumas cidades de Minas. E então em Camanducaia
todo o circo lotado. Quando eu dei um oi, gente, metade do circo levantou e metade ficou sentada. Meu Não sei o que eu Deus. dizer. E caiu o circo. É mesmo? Nossa Senhora, naquele momento eu fiquei assim, tremendo, sabe? Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz na vida agora? Porque geralmente tem alguém passando por baixo, Claro. uma criança Claro. furando a lona, aquele negócio. Ah, graças a Deus não deu nada. Deu apenas umas pessoas com algumas fraturas, mas tudo correu bem. Mas ali eu vi Deve que... ter dado um desespero. Sim. Você estava lá no palco. Nossa, bicho. E o Oi Gente realmente ali viu que era forte demais. Aí, da Tupi, em 79, eu mudei para a Rádio Record. Eu já tinha nos últimos anos um quadro no programa da manhã, da Tupi, que eu só fazia de manhã, que chamava Recado Musical. Esse recado musical nada mais era do que você dar um recado de alguém e colocava uma música. Colocava uma música para... Aliás, é uma música coincidindo com o recado. E foi legal. Então, mas aí quando eu mudo em 79 para a Record, da 1 às 3, eu fiquei meio perdido, assim, sem saber o que fazer. Quando eu instituí um quadro chamado Que Saudade de Você. Então, isso eu queria saber. A partir daí, isso Estourou. ficou a minha segunda marca. Pois é. E esse Que Saudade de Você, até hoje, todo mundo lembra. Não, e outras pessoas que eventualmente não me ouvem, não me ouvem mais, ou por algum motivo ou outro, ou porque estão trabalhando e tal, mas elas lembram da saudade. E outra, você encontra milhares, aonde você for, não é assim um lugar ou outro, não. Em qualquer lugar que você vá, num restaurante, numa padaria, num salão de cabeleireiro, eu te ouvia quando era pequeno, me ouvia com a sua avó, escutava com a minha mãe, e não sei o que lá, minha mãe está ouvindo, manda um alô. Sabe, a sessão da saudade é a segunda grande marca da minha vida. Aliás, é ela que faz a diferença, acho que na minha vida. E aí, era uma carta que chegava, era outra carta que chegava, era uma história. Exatamente. Porque são histórias, convenhamos ali, que às vezes você fala, meu Deus do céu, que tragédia, às vezes que horror. Ou algumas que tocam demais, né? Porque eu fico imaginando, se você tem alguma pessoa que fica ali escrevendo isso, vai ter que ter criatividade eterna, não tem, né? então na verdade são cartas que, e obviamente que antigamente, quando havia só o rádio mesmo como grande mídia, então você recebia 1000 cartas por mês. Era muita carta de saudade, haja... E essas cartas, todo mundo fala, mas será que é possível? Hoje você vê que é possível. Você vê esses programas aí de policiais, você vê que acontece muitas coisas assim que a gente nem acredita. Mas, então a Carta da Saudade foi a grande marca do rádio. Uma vez um radialista chamado Paulo Giovanni, hoje ele é um dos grandes publicitários do Brasil. Ele era radialista da Rádio Globo do Rio. E ele, na Rádio Globo de São Paulo, um dia ele me falou, Eli, existe uma coisa, um fenômeno com a sua Carta da Saudade. O horário nobre do rádio é das 8 ao meio-dia, inquestionavelmente. O horário da tarde, no mundo inteiro, não é só em São Paulo, mas em qualquer lugar do mundo vai caindo, até chegar no final da tarde, aquele residual bem pequeno. Na volta para casa, né? Você é o único cara que, através desse quadro, consegue manter equilibrado a manhã e a tarde. E, de fato, a manhã e a tarde são equilibradas. Nunca, aonde eu fui, seja Record, seja Globo, seja América, que era uma rádio menor, seja Capital, a tarde e a manhã se equilibram, coisa que não ocorre em nenhum lugar do mundo em termos de rádio, graças a essa Carta da Saudade. Agora, seus ouvintes até hoje, né, quando acompanham, por exemplo, Carta da Saudade, eles querem receber uma orientação, uma dica, às vezes um conselho teu. Imagino que você tem que ter muito cuidado na hora de tratar desses na assuntos, verdade, né? eu até não me aventuro muito. Eu falo algumas coisas, poucas coisas, mas de qualquer maneira... Eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas que se sentiram tocadas por aquilo que você fala, Sim, né? e olha, e hoje com a rede social, você não tem ideia de quantas dezenas de pessoas manifestam. Assim, olha, tem cartas que chegam a 500 manifestações imediatamente. Imagino. 500, 600. Então é um negócio absurdo. A saudade hoje, sem dúvida alguma, é o grande sucesso, não da minha vida, mas do próprio rádio. Tanto que eu, há um ano, eu criei o meu canal no YouTube. Acho que é o termo que criar. Lançou um canal. Lancei o canal do YouTube. Nós estamos hoje, em um ano, com 12 milhões de visualizações. Você vê, não é para... Temos 100 mil inscritos. Então você nota que a saudade é forte. É o canal da saudade, na verdade. É só seguir lá também, né? Eli Correia, só botar lá. Eli Correia Oficial. Eli Correia Oficial. YouTube Eli Correia Oficial. E dentro dessas histórias, ali, depois de tanto tempo, tem alguma que você lembra com mais carinho? Alguma coisa que você ficou marcado por ela? Olha, claro que todas as histórias, elas marcam de alguma forma. Mas algumas, por exemplo, tem uma que eu até agora, recentemente, eu a refiz para o YouTube, que é a história de um presidiário. Ele cumpriu pena aqui no Carandiru e nós até o entrevistamos, chamado Jamil. Ele foi adotado ainda bebezinho
aos 9 anos, ele viu toda a família ser executada. Meu Deus. Isso em Curitiba, isso no Paraná, em União de Vitória. E ele jurou que iria vingar todos os familiares. Iria vingar, cada um que fez aquilo iria pagar. E, de fato, com 9 anos, aos 14, ele ficou no orfanato. Aos 17, ele fugiu e começou a trabalhar aqui, ali, acolá, conseguiu um dinheiro, comprou os revólveres e voltou no local, jurou em cada lugar que ele viu as irmãs, o pai, a mãe e tal, queria, e foi matando todo mundo. Essa carta até hoje daria até um filme, viu? Daria um filme. E eu achei que essa carta foi muito tocante. E uma outra, que essa outra realmente ficou para a história, deu até problema, por incrível que pode parecer até exagero. Nem sei se você era nascido ainda, nos anos 80. Era assim. Começou a faltar banana da terra nas feiras. De tanto que as pessoas procuravam banana da terra para fazer a mandinga da banana. A mandinga da banana? Essa não... A mandinga da banana. Falar, impressionante. Mandinga da banana. Como é que era? É o seguinte, é uma pessoa que queria que a outra voltasse, e ela manda essa carta, e querendo, aí uma outra pessoa fala assim, para ela conseguir essa pessoa de volta, manda ela fazer a mandinga da banana. E explicou como é que fazia. Tinha que ser com banana da terra. Você corta a banana no meio. Atenção, você que quiser seu amor de volta. Né? Coloca o nome da pessoa ali, amarra com linha preta virgem. Coloca num pires também, num pratinho também virgem. Joga mel e aquelas coisas. E ainda faz umas orações ali e deixa 7 dias ao relento. É 7, 14 ou 21. Se nesses 21 dias não vier de volta, aí tá. mas geralmente acaba vindo a pessoa. Pelo menos são os relatos, né? Olha, daqui a pouco acabar a banana de novo por aí. O único problema é que quando você faz a pessoa voltar, e isso aconteceu, aí a pessoa, de repente, que foi humilhada ao ser abandonada, quando a outra volta, aí ela já não quer mais, ela só queria ter o gosto de fazer outra voltar. Sim. E para desfazer a mandinga da banana? Também tem? Aí não tem. Aí corta a maçã, sei lá. Aí é melhor a pessoa não fazer a mandinga se tiver alguma dúvida. Faz uma salada de fruta. Se for só por vingança, não faça. Que demais, que história espetacular. Eli, você falou do teu canal no YouTube, você tem podcast. Ou seja, você... Tem Instagram, tem Facebook. Tudo. Você se adaptou completamente a essa Eu ainda realidade. estou me adaptando. Existe, claro, um pessoal que cuida de tudo isso aí, mas eu acho que você tem que se inteirar de tudo, você tem que se E esse é o grande barato do rádio, parece, tudo, né, Eli? Não tem jeito, você adapta, você consegue mostrar o teu Para trabalho. você ver como isso vem ajudando a rádio. Quando é que eu poderia, no mesmo momento, estar sendo ouvido no Japão, Estados Unidos, na Europa, assim como no Brasil? De repente, do nada, você recebe uma pessoa lá de Santo Antônio do Taiuá, no Ceará, lá de Garanhuns, em Pernambuco, e fora São Paulo, toda a grande São Paulo. Então, eu acho que essas redes sociais, os aplicativos, eles vieram para somar realmente ao rádio. Isso é demais. Isso aí foi A princípio, eu achei que não fosse, não. E tem aquela famosa bobagem que o rádio vai acabar, que já teve 500 vezes. Mas você vê como o rádio consegue evoluir de todas as formas. Ele vai se reciclando, vai se adaptando, ele vai usando essas novas mídias como base, como plataforma, para ele crescer um pouco mais. Dá medo a princípio, mas depois você vai vendo que ele vai se ajustando. Eli, você falou que você diminuiu, obviamente, o que você fazia antes, esses shows todos, mas ainda você continua diariamente. Continuo fazendo 2 programas ao vivo, todos os dias, de manhã, de madrugada e à tarde, e ainda eu faço eventos. Hoje já não tenho mais esse interesse de fazer os shows. Ainda que um dia desse fiz os shows de 50 anos. Fiz com o Amado Batista, fiz com muitos artistas. Mas, de qualquer maneira, hoje eu estou indo mais em casa de ouvintes. Eu gosto de... É mesmo? Você vai até a casa das pessoas? Vou na casa dos ouvintes, vou lá para conhecer aquela coisa toda, sabe? Eles ficam felizes e eu fico também. Mas, assim, dezenas de lugares eu vou. Vou em lugares que você só entra se você tiver realmente um conhecimento muito grande lá na região. Sei. Porque você sabe que tem comunidades que ali não é fechado. Não é todo mundo que entra. Não é todo mundo que... E a gente tem entrado, graças a Deus, só para visitar, conhecer, e eu acho isso legal. Mas ainda você tem essa energia, esse barato. Tenho. Ainda é um para você, aquela velha vontade que você tinha lá atrás, começando, vindo do Paraná e tal. Ainda é algo diário para você? Rapaz, até agora eu não senti muita diferença, não. Talvez na voz. Talvez na voz eu sinta que já houve uma... porque essa constância de você fazer muita coisa, às vezes você tem um som bom e às vezes não tem nem som. Já teve lugar que eu fiz na garganta.
para não sei quantas pessoas. Então aí isso vai forçando a voz. Eu acho que hoje eu deveria ter um pouquinho mais de atenção com a voz. Você não tem hoje, não tem Ainda tipo não tenho de cuidado? muito, não tenho não. Às vezes vou no médico por algum motivo ou outro, mas nunca tenho aquele cuidado que talvez deveria ter. Mas nunca é tarde para começar. Ah, né? é? Não, imagina. Ô, Eli, você falou um pouco dessa relação com a tua família, né? Que isso eu já ouvi de outras pessoas. Por causa do trabalho, acabou de alguma forma deixando a família um pouco de lado, né? Isso te trouxe algum mal, assim? Hoje você, olhando para trás, você faria diferente? Diminuiria um pouco essa carga? Não, eu acho que eu deveria ter tido um pouco mais de... embora os meus filhos digam que não. Mas eles estão bem, então, mas de qualquer forma eu acho que eu poderia ter vivido um pouco mais, sabe, essa vida familiar, na medida em que você dá muita atenção para o trabalho. E eu tinha do meu lado uma pessoa que dizia assim, não, vamos ali, você faz só 2 shows, já volta. Sei. Mas só que esses 2 shows impedem de você sair, de você ir passear, levar a família para algum lugar. Então, e isso como foi muitos anos, e direto, e eu era fanático, quer dizer, como ainda está, talvez ainda seja até hoje, e esse cara também era, então não tinha tempo para você realmente desfrutar. Quando eu vi, todos já estavam grandes. Mas não lamento de um modo geral, apenas acho que perdi um pouco esse convívio, né? Mas hoje todos estão bem, Graças seus a netos, Deus. tudo em paz. Graças né? a Deus, está tudo em Isso é paz, muito bom. graças a Deus. Eli, como é que você quer ser lembrado? Né? A gente está num programa aqui que é muito de falar das personalidades do rádio, né? Você é o homem sorriso do rádio, o Oi Gente, essa alegria, é por aí mesmo? Eu acho que eu queria ser lembrado, eu já falei isso até no rádio, se um dia alguém me lembrar de mim, seja pela prestação de serviço que eu faço. Lá nos anos 70, eu tive uma vez uma moça que ela tinha um bebê no colo, de uns 2 anos, e veio até a mim, eu estava começando aqui em São Paulo, em 70 e pouco, e ela disse assim, olha, você não me faz uma carta para o Albert Einstein? Eu preciso tanto operar o meu filho, porque o meu filho já foi diagnosticado com tumor na cabeça, mas é só no Einstein, porque tem ali um equipamento de laser. Uma máquina específica. E é só lá. Eu falei, mas eu não sou ninguém. Como é que eu vou fazer uma carta para o Albert Einstein? E, aliás, o Albert Einstein tinha sido inaugurado não fazia muitos anos, lá nos anos 70, né? Eu falei, e já era um tremendo de um hospital. Eu falei, eles nem vão saber quem eu sou. Né? Ela falou, não, mas eu confio tanto, não sei o que lá. Aí eu peguei e falei, vou fazer uma carta, mas se ele jogar fora lá no livro, quem é esse cara aqui, né? É o problema da senhora. Aí eu fiz a carta e qual foi minha surpresa? Que uns 15 dias depois, o próprio Albert Einstein manda uma carta dizendo que analisando o meu pedido, vendo o caso, eles iriam, através do serviço social, fazer a cirurgia gratuitamente. Que bacana. Naquela hora eu falei, puxa, então você sabe, você tem que tentar fazer alguma coisa ao próximo. E foi a partir daí que eu instituí um quadro chamado Clube da Amizade, que hoje nós já estamos com 33 mil cadeiras de rodas doadas. Que maravilha. 33 mil, olha, é um número absurdo, 33 mil cadeiras de rodas. Mais de 1 milhão de pacotes de fraldas. Então, se eu puder ser lembrado, eu queria, pelo uso que eu fiz do meu programa de maneira social, sabe, de forma, isso desde os anos 70. Quer dizer, há alguém que pode dizer assim, mas o filho dele é político e tal. Mas isso antecedeu muito ao Eli. Foi em 73, nem era projeto, nem tinha namorada na época. Então, na verdade, desde então, eu venho fazendo esse trabalho. E eu acho que eu gostaria mesmo de ser lembrado, se alguém me der após a vida, dizer assim, poxa, ele fez algumas coisas interessantes. Ajudou muita gente que precisava e não tinha a quem recorrer. E recorreu ao programa. E eu devo dizer aqui, inclusive, até olhando nos seus olhos, eu devo muito aos ouvintes, somente aos ouvintes e a Deus, obviamente, porque os ouvintes foram fundamentais e são fundamentais para que esse trabalho continue, porque se não fosse eles, nada disso seria possível. Esse trabalho social que é o do Clube da Amizade. Mas ainda tem muito Eli Correia, não, eu espero que tenha. Tem muito pela frente, tem muito Oi Gente, tem muita coisa bacana. Mas como as coisas de repente acontecem, então vamos já nos prevenir. Eli, eu queria te agradecer demais pela presença. Aqui no Barões do Rádio a gente tem uma singela homenagem que a gente dá para todo mundo. Esse aqui é um troféu para você, Eli. Eu queria te agradecer muito pela presença que legal. e por tudo que você representa para o rádio, Eli. Puxa vida, olha aí. Bacana, pessoal. Olha, mais um, hein? Eu, no ano passado, eu recebi da PCA, recebi um troféu pela Sessão da Saudade. E eu lá na hora disse o seguinte,
Esse troféu me comove muito mais porque ele foi dado em homenagem às pessoas simples que me mandam as cartas. Histórias do dia a dia que são remetidas a mim. Então, de repente, eu estava num local onde tinha tanta gente importante e que estava sendo homenageado era o povo, sabe? Através de mim, mas era o povo, através da Carta da Saudade. Então, esse troféu aqui, Barões do Rádio, do nosso amigo Eduardo Barão, famoso Barão, eu também digo que isso eu devo a vocês, ouvintes do Eli Correia, e que têm ao longo dessa vida, 50 anos, me prestigiado e dado a mim uma coisa que se chama, que é a mais importante, amizade. Obrigado. Eli, muito obrigado pela presença. Barão, valeu. Valeu demais, Valeu. obrigado por tudo. Obrigado, cara. Valeu, Eli. Valeu, pessoal, valeu. Até Tchau, mais. gente. Oi, gente. Oi, Tchau, gente. Tchau, gente. Barões do Rádio.